De uma forma genérica, quais as diferentes fontes de energia primária que resultam na produção de eletricidade? O centro e o início de tudo é o Sol. É a partir da energia solar, designadamente, por exemplo, os combustíveis fósseis. O carvão, o petróleo, o gás natural, que depois foi retido ao longo de séculos e milhares de anos na biomassa, não é? Nas plantas, nas árvores, que depois se transformaram em combustíveis fósseis. Mas também o Sol está na origem direta e indireta não só da energia fotovoltaica, porque essa é evidente, mas da eólica, do vento, da hidroelétrica. O centro é sempre de todas as formas de energia que nós chamamos formas de energia primária, sejam as convencionais, fósseis, sejam as renováveis, é sempre o Sol. Está na base direta e indireta de todas as fontes, de todas as outras fontes de energia ditas primárias. Como chega a eletricidade a nossas casas? Infelizmente, como sabemos, não vai de táxi. Né? Em termos gerais, é a partir de fontes de energia primária, sejam renováveis, como a fotovoltaica, a eólica, a hídrica, a geotérmica, sejam convencionais, o gás natural, os derivados do petróleo, o carvão, enfim, todo deste conjunto de energias primárias, elas são depois convertidas, são transformadas em energia elétrica, através de várias tecnologias, muito distintas umas das outras. Há também, por exemplo, a tecnologia nuclear, que a partir do urânio e seus derivados se inserem num processo tecnológico que depois gera eletricidade de uma forma semelhante às outras centrais termoelétricas, só que o combustível é nuclear. E uma vez feita a eletricidade, a eletricidade tem uma característica muito própria, porque é uma energia evanescente. É uma energia que mal se produz, tem que se consumir. Quase instantaneamente. Produz-se no norte do país, falando em Portugal, e instantaneamente pode-se estar a consumir aqui, ou no Algarve, ou em Espanha. Por outro lado, tem uma dificuldade muito grande em ser armazenada. Nós sabemos que existem as pilhas e os acumuladores dos telemóveis, mas isto são tudo coisas minúsculas à escala da acumulação que seria necessária. Alguma desta energia elétrica pode ser acumulada na forma de água, pondo a água em grandes reservatórios, que são as albufeiras das chamadas barragens, são os aproveitamentos hidroelétricos, e pode-se guardar lá a água e depois consumir quando é necessário produzir eletricidade. Mas, em geral, é muito difícil armazenar a energia elétrica em quantidades industriais, chamemos assim, ou em quantidades relevantes para a nossa utilização. Depois vêm por cabos de alta tensão, a chamada rede de transporte, cabos também redes de média tensão, de baixa tensão, sempre cabos de metais diversos, alumínios, cobres, coisas desse tipo, até aos pontos de consumo, as casas de cada um, as empresas, tudo. Tem que ter sempre uma base física de condutores de eletricidade que estão pelos territórios variados, inclusive também nas cidades e nas vilas e nas aldeias, em redes, umas subterrâneas e outras aéreas. E que chegam à casa de cada um, onde depois há mais uns aparelhos, um contador e mais um quadro, e depois nós podemos servir da eletricidade. De que forma considera que poderia o nosso país alcançar a independência energética? A independência energética significaria que nós não precisaríamos de trazer energia nenhuma de fora do país. Significaria que nós, todas as energias, as fontes primárias de energia, tínhamos-las aqui connosco no território nacional, continental ou insular. São raros os países no mundo, e são mais do que 200, que são independentes do ponto de vista energético.
porque há sempre alguma energia, de certa forma, que têm que importar. Há alguns que não são, que são completamente independentes e ainda exportam. No caso da Noruega, por exemplo, nós não temos fontes suficientes para ser independentes. Agora, o que nós podemos e devemos é ser autónomos, autónomos do ponto de vista político e económico, ou seja, ter a soberania energética. Isto é, serem os poderes políticos democraticamente eleitos, portugueses, que planeiam, programam e definem as questões que são fundamentais para o país. E a isso chama-se soberania, que é diferente de independência. Eu creio que nós não temos fontes de energia primárias próprias que nos pudessem tornar independentes ou quase independentes. O processo de liberalização do setor energético inicia-se no nosso país na segunda metade da década de 80 e é a partir de 2005 que se começa a concretizar. Qual é a diferença entre o mercado liberalizado e o mercado regulado? E porquê é que ainda existe um mercado regulado? O movimento da liberalização tem a ver... Chegou a Portugal em 88, estou a referir-me a um governo que tomou posse na sequência da vitória do Partido Social Democrata em 1987. Desde 1969, com a Thatcher, digamos, a tomar posse como primeira-ministra britânica, e depois em 80 com o primeiro mandato do Ronald Reagan, em que, digamos, as políticas globais, económicas, financeiras e sociais apontavam exatamente para uma desregulamentação da economia, diminuir a carga de impostos sobre os rendimentos de capital e sobre os rendimentos empresariais, aumentando alguma coisa na carga de imposto das famílias e dos indiferenciados, e, portanto, também diminuir as despesas do Estado na educação, na saúde, nos serviços fundamentais, na energia. Bom, e essa onda chegou a Portugal com as ideias de que, através da liberalização e, a seguir, da privatização, se resolviam os problemas da energia, neste caso, que estamos a falar, e, sobretudo, se nós virmos os discursos feitos naquela altura, em todas as intervenções se dizia os portugueses vão pagar muito menos pela eletricidade, vão pagar muito menos pelo gás, nessa altura até nem havia ainda o gás natural, vão pagar muito menos pelos combustíveis, ou seja, era tudo correria muito bem, os serviços funcionariam todos muito melhor e, sobretudo, pagávamos todos muito menos. Não é? Ora, nós sabemos o que é que aconteceu e eu não estou a referir-me a preços variáveis, não é? Estou a referir-me a preços constantes, portanto, standardizados. Portanto, quer dizer, a energia elétrica, designadamente, subiu para patamares absurdos até 2017, 2018. Foi uma subida vertiginosa dos preços e tarifas da eletricidade, já com todo o regime liberalizado, com o mercado, com a privatização tudo feito. Quer dizer, em Portugal, aliás, avançou-se para níveis de privatização absurdamente grandes, mesmo quando se compara com a França, quando se compara com a Suécia, quando se compara com os próprios Estados Unidos. A liberalização em Portugal até começou com a produção. Referido na altura, mas porquê é que há de ser só a EDP, na altura, que produz? Porque é que outras empresas, até públicas, autárquicas, ou até de empresários privados, não podem produzir também? E era uma ideia, porque não? Exatamente, porque é que não podem fazer pequenas centrais hidroelétricas, em vez de ser só as grandes barragens? E através desta ideia, depois é que se percebeu a seguir o que se queria era a liberalização total, inclusivamente mesmo das redes de transporte e da rede de distribuição, que têm uma característica muito especial. São monopólios naturais. Ou seja, não é uma questão não depende do governo e da ideologia, depende das questões das leis físicas. Nós, na nossa rua, ou uma empresa no sítio onde está, não tem à porta
6 ou 7 cabos de eletricidade de 6 ou 7 empresas distintas e depois, olha, eu compro aquele. Isso não existe, não pode. Nem 6 ou 7 canalizações de gás. Portanto, porque estas redes, estas indústrias de rede, estas infraestruturas têm a característica de serem monopólios naturais. Isto está tipificado e está estudado pelos maiores economistas a nível mundial e sempre se viu que este tipo de atividade económica, técnico-económica, tem as chamadas falhas de mercado. Não é possível aplicar-se as regras de mercado da procura e da oferta dos mercados típicos. Quando estamos a falar de eletricidade ou de gás, não podemos aplicar, não devíamos aplicar regras económicas ou leis económicas da procura e oferta e do equilíbrio ideal entre a procura e a oferta, porque nestas estruturas isto não existe. São monopólios naturais e que de duas uma ou estão a ser dominados por interesses públicos ou são privatizados e passam a estar dominados por interesses privados. Inclusivamente, quando há várias empresas, formam-se os chamados oligopólios, em que não é só uma, mas são 6 ou 7 ou 4 ou 5. E que, entendendo-se, mesmo que não façam cambão, nem se reúnam todas as noites para dizerem quais são os preços que vão fazer no dia seguinte. Mas já conhecem o caminho das pedras. A natureza económica da coisa leva a que haja entendimentos factuais e convergências. E por isso é que há a regulação. Ia perguntar-lhe isso, mas não era suposto a entidade reguladora não pôr um travão? A regulação surgiu exatamente e supostamente depois da onda neoliberal, não é? Enfim, com a Thatcher e com o Reagan, houve uma aposta, uma aposta fortíssima do neoliberalização, uma liberalização ainda muito mais assanhada, muito mais a fundo, mais rejeitando tudo quanto fosse público. Mas depois havia estes setores. Mas como é que estes setores, que são de monopólios naturais, podem estar em mercado? Isto nós não estamos a falar de vender hambúrgueres, nem vender alfaces, nem sapatos, nem t-shirts, em que as teorias marginalistas da utilidade para o consumidor e a utilidade marginal que tinha para o consumidor podem aqui ser aplicadas. Isso não existe neste contexto, não é? E, portanto, é daí que alguma coisa tinha que ser regulada. Só que os reguladores são feitos de homens e mulheres que, enfim, como todos nós, e que têm as suas opções. Embora se possa dizer que são independentes ou são autónomos, diz que são autónomos ou independentes porque não são nomeados pelos governos. Mas quantos é que já entraram e saíram de empresas e foram de regulação para empresas? Portanto, as portas giratórias também não existem só entre governos e empresas, também existem entre reguladores e empresas. E, sobretudo, as opções de fundo dos reguladores não é livre. Está comandada pelo referencial, neste caso, por exemplo, europeu, comandado por Bruxelas. Que nós sabemos a sua matriz político-económica. Todas as opções de regulação em Portugal, com mais ou menos nuance, com mais ou menos estilo de um ou outro regulador, embora todas, do ponto de vista técnico, muito competentes, eu estou a falar no domínio da energia, muito competentes, têm várias características. Uma delas não é uma grande complexidade, é uma grande complicação metodológica que faz com que seja completamente ilegível, mesmo por pessoas licenciadas. Portanto, é completamente impenetrável pelo cidadão comum. Não é possível perceber-se como é que se regula os preços e como é que isto aparece. Agora, aquilo não é mercado, o produto não é nem mercado, nem uma regulação a sério, de interesse público. É um Frankensteinzinho económico que sai dali, aparentemente para defender o consumidor, mas no fundo tem defendido ao longo destes 20, 30 anos, fundamentalmente as empresas privadas que passaram a dominar o setor da energia. Faz sentido que uma empresa destas tenha garantido à partida remunerações que são garantidas por regulamento,
por regulação de milhões, de centenas de milhões de euros por ano. É isso que se passou em Portugal. É daqui que surgem os resultados das grandes empresas, mesmo sem citar nomes, de 1.100, 1.200, 1.500 milhões de euros por ano de lucro. De lucro. E, portanto, isto passa tudo pelo regulador, que regula o preço final da eletricidade, está em 80% a 90% regulado. A margem para o mercado das comercializadoras anda ali nos 10%. E nós temos cá em Portugal, pá, aí 30, não sei se chega a 40 empresas comercializadoras. Há várias delas que estão a falir, neste momento. As pequenas estão a falir. Porque, claro, obviamente também vai haver aqui uma concentração, porque é impossível, digamos, este mercado atuar, de facto, como quem está no negócio dos hambúrgueres. Isto não é a mesma coisa. Então, porquê é que ainda temos um mercado regulado? Ainda uma parte do mercado regulado? O mercado regulado existe em Portugal, existe em todos os países europeus, por exatamente aquilo que eu referi anteriormente, é que nós não estamos perante um mercado normal, um mercado equilibrado. É um mercado monopolista e com características de oligopólio. E, portanto, em favor, em benefício dos direitos e garantias dos cidadãos enquanto consumidores de energia, há algo que tem que ser aqui controlado, chamemos-lhe assim. Não sendo da posse do Estado, não sendo o Estado diretamente a comandar através da sua posse de capital nas empresas, terá que ser uma entidade que se diz autónoma e independente, que é o regulador, a regular as regras e estabelecer os critérios para que os preços e para que a remuneração que as empresas que atuam se mantenham num certo equilíbrio. Eu acho que tem sido um equilíbrio muito desequilibrado em favor das empresas e em desfavor dos consumidores, mas a ideia é esta, quer dizer, enfim, não poderíamos cair na selva completa de se pensar que se tratava de um mercado normal, como outra coisa qualquer, porque então, mesmo sendo regulado, nós estamos a ver os preços completamente descontrolados em que se caiu, mas então se não houvesse a regulação, era uma selva. E porquê é que integramos um mercado ibérico, o MIBEL, e não integramos um mercado energético europeu? Esta coisa do mercado único europeu da energia já se anda a falar desde a entrada no século atual. Mas claro que tem muitas dificuldades técnicas, económicas e políticas. No caso concreto da eletricidade, há uma coisa que é física, ou seja, e que sempre houve necessidade, que é haver as interligações das redes entre os países, porque a eletricidade não chega lá em cima ao Parque Natural de Gerês e depois é a fronteira e passa... Não, há ligações entre as aldeias, entre as vilas e entre o território. E faz sentido que isto exista. Agora, quando se fala em mercado, então começa a ter que se ver quais são os fluxos que transitam de Espanha para Portugal, de Portugal para Espanha e de Espanha para a França e de França para a Espanha. E, por sua vez, estão interligados com os outros países. A eletricidade, como já vimos, é uma coisa instantânea. É produzida em França e instantaneamente está em Portugal. São 300 mil km por segundo. É a velocidade da luz. Podia haver vantagens se se tratasse de um mercado concorrencial, de haver vantagens para o consumidor em estar tudo integrado. Mas já se percebeu que mesmo estando só organizado por 5 ou 6 regiões reguladas de mercado a nível europeu, mesmo assim estamos com os preços a disparar e a descambar como estamos e que podemos falar sobre as razões para que tal acontece. Para que o cidadão comum possa perceber porque é que a casa lhe chega um preço exorbitante, como é que é estabelecido o preço da eletricidade? Falemos na situação atual, em mercado, portanto, em que as pessoas fazem contratos com comercializadoras, empresas comercializadoras. Já não temos só uma ou duas ou três, temos, enfim, 30 ou 40, mas verdadeiramente importantes são 4 ou 5, porque são as mais relevantes. Esse preço, digamos,
por aquilo que o consumidor paga ao mês, por mês ou ao fim de 2 meses, seja qual for o período, é baseado no bem, no serviço que lhe é prestado. No fundo é o fornecimento de eletricidade, que é um bem, que é um serviço essencial para a vida das pessoas. Como não se trata de uma eletricidade que é feita a partir de várias origens, várias fontes distintas, de vários produtores, e que é feita dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, e que vai variando a composição, não é como uma cadeia que se faz automóveis, que aquilo está ali sempre 24 horas por dia a produzir, em princípio, sempre ao mesmo ritmo. Aqui, tudo varia de hora para hora. E, portanto, tem que haver uma integração económica, uma formação de preços que ela própria é variável e harmonicamente definida no tempo. Uma coisa que poderia fazer sentido para o consumidor é, ora, se esta eletricidade que eu comprei hoje foi feita um bocado com gás, outro bocado com carvão, outro bocado com água, outro bocado com vento e outro bocado com sol, e como em princípio a água, o vento e o sol têm custos variáveis zero, que não são comprados, por enquanto, então há energias que teoricamente custam menos dinheiro a produzir, custam menos a produzir e outras custam mais, quando se tem que utilizar combustíveis fósseis, o carvão, o gás natural. O nuclear tem preços, tem custos muito baixos e, portanto, também devia ter preços muito baixos e por aí fora. Bom, então porquê é que eles disparam para estes valores? Porque estabeleceram-se uma regra a nível europeu que, do meu ponto de vista, é um atentado ao direito dos cidadãos e dos consumidores, uma exploração inaudita de critérios económicos que não fazem sentido nenhum quando aplicados à eletricidade, que é aplicar o conceito marginalista na definição do preço diário e no preço horário e diário. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todos os dias se fazem as propostas para o dia seguinte, hora a hora, por parte dos produtores. Os produtores dizem, eu para a primeira hora do dia seguinte eu proponho tantos megawatts feitos a partir de vento, mais tantos a partir do sol e mais tantos a partir, imaginemos, de gás natural. E dá preços para esse. Começam logo por dar preço zero à fotovoltaica, à eólica e à hidroelétrica, muitas vezes, mas não quer dizer que vão receber zero, porque sabem que estão logo remunerados com tarifas garantidas pelos contratos que fizeram uns há 15 anos, por exemplo. Depois, os preços vão sempre, à medida que é necessária mais eletricidade, conforme as horas do dia, vão-se colocando as ofertas que custam mais dinheiro a produzir. O gás natural, por exemplo, é uma delas. E normalmente aparece no fim. O gás natural, se uma proposta foi feita a 0 euros por megawatt-hora, quando aplicam o gás natural, ela pode ser de 150, 180, 200, 250 euros por megawatt-hora. O que é que acontece? O consumidor paga a sua energia toda ao preço da mais cara. Desde 2021, o preço do gás natural disparou por várias razões, pela retoma, pelos estoques pelos estoques que tiveram que se refazer, por várias circunstâncias. O que é certo é que o gás natural, que também é consumido como combustível de per si, nas fábricas e em casa, como nós sabemos, é também consumido na petroquímica, como produto intermédio, mas é também consumido nas centrais chamadas de ciclo combinado para fazer eletricidade. E nós cá em Portugal temos 4, mais exatamente. E, portanto, estas centrais de ciclo combinado fazem eletricidade a partir do gás natural. Como o gás natural aumentou brutalmente de preço desde meados de 2021, que veio a crescer. Bom, e é evidente agora com esta situação de guerra e com a situação das sanções previstas relativamente à Rússia, as coisas poderão assumir proporções catastróficas. Mas eu insistia nisto. Não é pelo gás natural, só por si ter aumentado, que os preços da eletricidade aumentaram. É porque o mercado grossista, MIBEL da eletricidade, tem uma metodologia completamente inaceitável do ponto de vista socioeconómico.
Quer dizer, e andam há meses a falar-se nisto, vários países, no sentido de se corrigir esta situação, mas Bruxelas, a Presidenta Ursula e o Timmermans não deixam. E não deixam porquê? É muito simples, porque os grandes empresas estão a fazer fortunas colossais. Basta ver. Se a água, se a energia, se a eletricidade feita a partir de água, de uma central hidroelétrica que já está amortizada, porque já está feita há 20 anos, cujos custos variáveis são zero, porque a água não custa praticamente nada, não é? É vendida ao preço da eletricidade feita com o gás natural, veja quanto é que uma empresa não ganha. Isto é uma coisa colossal. E, portanto, é disso que nós estamos a falar há quase 2 anos. Mas que tipo de alteração é que se tinha que fazer para que não houvesse... Tinha que se alterar as condições, quer dizer, se querem continuar com o mercado, porque poder-se-ia fazer uma regulação técnica das energias que eram utilizadas para fazer eletricidade, o mix tem uma determinada composição, as contas para saber o custo médio não são muito difíceis. Exato. É? Quer dizer, se o produto final, imaginemos que nós estamos a falar de refeições, o mercado grossista neste momento é assim, uma pessoa vai ao talho, não é? E compra 3 quilos de frango a 3 escudos o quilo. Mais ou menos é o quanto está. E, portanto, faz 3 quilos, são 9 euros. Mas depois tem uns convidados no dia seguinte e compra também 1 quilo de lombo a 20 euros o quilo. Portanto, 9 quilos dos 3 quilos do frango mais 20 euros do quilo do lombo são 29. Não, por acaso não é 20, são 24, foi o senhor do talho que me disse isto agora há poucos dias. Portanto, são 24 euros. Portanto, 24 mais 9 dá 33 euros, era o que pagava pelos 4 quilos de carne que tinha comprado. Não vai pagar 96. Sabe porquê? Porque paga a carne do frango e a carne do lombo toda ao preço do lombo. É este o mercado grossista da eletricidade. Paga-se tudo pelo preço da eletricidade que é feita pelo custo mais alto. Mas qual é o sentido? É muito simples. Há empresas que estão a ganhar fortunas. Portanto, é isso que justifica a escalada de preços a que temos vindo a assistir. Isto não justifica, mas é por esse motivo, sobretudo, e não só. Portanto, a escalada de preços tem 3 origens. Tem a origem da pressão altista do gás natural. Tem depois este fator que é um mercado grossista, que eu acho que é um mercado grosseiro, como se faz a comercialização da eletricidade, e temos depois outro fator, que é o fator dos impostos. É evidente que a energia, e sobretudo a eletricidade, tem também impostos altos. O IVA, um deles, e tem depois o imposto taxa relacionado com o carbono. Que tem, uma coisa é o imposto, a taxa do carbono, outra coisa é o custo das licenças de emissão de CO2 que se transformou num negócio especulativo, bolsista no mundo, que é comprar licenças para emitir CO2. Tudo isso é pago depois pelo consumidor final. Supostamente é para criar pressão para que as empresas não façam eletricidade que produza CO2. Mas para elas tanto se lhes faz, porque elas produzindo ou não produzindo, quem paga tudo é o consumidor. Portanto, nós temos todo um sistema de grande conforto para as empresas maiores que não correm risco absolutamente nenhum. Nós costumamos ouvir dizer que o capitalismo é exatamente isto, é o risco. O empresário arrisca. Aqui não há risco nenhum. Nenhum. Não correm risco absolutamente nenhum, porque têm toda a remuneração garantida regulatoriamente. E depois tem uma margem de competição comercial, mas que são à volta de 15%. Podemos verificar que não é uma questão técnica ou científica, é uma questão fundamentalmente de concepção política da sociedade e da economia. De que forma é que este aumento de preços de energia também está a afetar outros setores do nosso país? Portanto, já existe imposto de trabalho em risco? Ainda há uns meses eu tinha estado com a administração da chamada siderurgia, não era a siderurgia nacional, mas agora foi comprada por uma empresa espanhola. Portanto, há de facto 2 grandes instalações siderúrgicas em Portugal. É eletrointensiva, gasta muita energia elétrica e, sobretudo, energia elétrica e também um pouco de gás natural.
Essa fechou agora, há poucos dias, neste contexto de guerra. Mas os problemas já vinham de trás. Muitos setores relacionados com os lanifícios, com os têxteis, estão a dizer que mais dia, menos dia, têm que parar. Nos transportes, agora não é tanto a parte da eletricidade, é mais a parte dos combustíveis, situações idênticas. E, portanto, por aqui fora. Bom, as empresas estão com constrangimento em termos da sua elaboração e da sua atividade e da sua competitividade, não só no mercado nacional, mas para a exportação. Mas a repercussão nos trabalhadores, não só pelo desemprego, está a ser enorme. As empresas estão com muitos problemas estruturais para conseguirem elaborar e para conseguirem ser competitivas, mas também os próprios trabalhadores, tanto por pressão no sentido do desemprego ou da subocupação, mas designadamente num outro campo, é que há várias empresas a colocar aos seus trabalhadores, umas de uma forma mais pressionante, outras de uma forma assertiva, outras de uma forma mais amigável, mas a colocarem, em geral, a questão de mudarem os horários para a noite ou mudarem os horários para fins de semana, sem qualquer remuneração extra e apenas para, ou pode ser muito relevante, para aproveitar os preços da energia em horas em que ela é mais barata, as horas chamadas de vazio. Ora, isto traz enormes alterações e complicações sociopolíticas, porque não são só os trabalhadores a alterar o seu esquema de vida, mas são as suas famílias. Isto pode ter graves repercussões, inclusive em termos de saúde, questões de saúde, não é? E em questões de ritmos laborais, que são, assim, muito alterados. Uhum. Que tipo de apoios é que considera que o Governo deverá implementar para comatar o que se está a passar com estas empresas? Bom, portanto, nós falando agora numa situação mais em cima desta atual situação de guerra, enfim, sublinho que a pressão nos preços da energia já vem desde 2021. Exato. Já em janeiro estava a verificar, em fevereiro estava a verificar e, portanto, agora há fatores de agravamento. E, sobretudo, há aqui um fator que, de uma forma extrapolável no futuro, pode ser muito grave. É que, se não for só a guerra, e já é muito, e se somarmos à guerra todo um esquema de sanções irreversível e definitivo, que risca do mapa um conjunto de fontes de energia e de matérias-primas importantíssimo que está localizado na Ucrânia e na Rússia, e na Bielorrússia, eventualmente, nós teremos uma situação de graves convulsões internacionais que se abatem muito, se irão abater, e estão já a abater-se muito, sobre os povos europeus. Os governos, nestas circunstâncias, e o nosso governo em particular, eu entendo que tem que haver medidas imediatas. Normalmente aparecem sempre só medidas de abaixamento de impostos. Bom, os impostos são importantes, mas o problema é que, de facto, nós não podemos só ter medidas que signifiquem ajuda com dinheiro público. Quando sabemos que, neste contexto, há empresas privadas que estão a fazer colossais fortunas. Eu posso lhe dar um exemplo. A Petrogal Galp, em março, vai ter margens de refinação da ordem dos $10 por barril, quando há um ano estava com $2 e $3 por barril. E aumentou nos últimos 2 meses. E porquê? Porque, embora tendo comprado petróleo há meses atrás, e portanto ela ainda não teve um impacto no petróleo, ela vende o gasóleo, a gasolina e os outros derivados a um preço que não tem a ver com o custo à porta da fábrica, da refinaria, neste caso em Sines. Tem a ver com a cotação Platts de Roterdão. E como a cotação dispara, a margem aumenta e, portanto, em março terão feito
estimo eu, cerca de uma margem, um ganho de margem, já tinham margem, mas um ganho de margem talvez de cerca de 40 ou 50 milhões de euros. Apenas no mês, por causa da guerra. Bom, nós temos que atuar, portanto, não só diminuindo impostos, porque isso diminui o dinheiro. Eu percebo que as pessoas e as empresas se virem logo para os impostos, mas o problema é que a margem que ali está subjacente é absolutamente inaceitável. Se tem que haver sacrifícios, tem que ser distribuído por todos. Se tem que haver sacrifícios, não podem ser só os consumidores. As empresas também têm que ser sujeitas, digamos, a esse esforço nacional e extraordinário. Sobretudo através de medidas de regulação assertiva para controlar os preços e as margens. É evidente que isto não tem nada a ver com o mercado e com o livre funcionamento do mercado. Mas o livre funcionamento do mercado tem, de facto, que temos que ter em atenção àquilo a que ele está a conduzir.